Olá, dia 25 de junho de 2020, estamos aqui para rezar a palavra. Olha, quero aproveitar este momento inicial do nosso encontro para fazer uma orientação para vocês. Estamos já há meses em nosso isolamento social, em nosso distanciamento e muito cuidado para neste momento algumas enfermidades apareçam, inclusive aquela ansiedade crescente, aquela incapacidade de rezar. Portanto, cuide da sua saúde, por mais que você tenha dificuldades aí na sua casa, a situação financeira não está fácil, mas faça o possível para manter a tua paz interior. Sei que é desafiador, sobretudo quando as contas chegam e você não tem como pagar. Quantos brasileiros enfrentam essa situação constantemente, mas sobretudo neste tempo de pandemia? Portanto, aqui é a nossa primeira orientação. E vamos lá rezar a nossa palavra de hoje, pois a palavra de Jesus, como sempre, provoca, mexe conosco. Hoje, Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 29. Mateus capítulo 7, versículos do 21 ao 29. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Onde está a tua casa? A palavra de hoje faz exatamente essa provocação. Mais do que simplesmente pensar numa forma de se construir uma casa, o texto bíblico fala exatamente da nossa casa interior, daquilo que nós somos, melhor dizendo, daquilo que nós nos tornamos em nossa história. Vamos ao texto bíblico, porque é uma proclamação mais longa, e logo na sequência, como de costume, as reflexões, as orientações, de acordo com o missal cotidiano. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Queridos, vamos então rezar bem essa palavra para entendermos pelo menos um pouco da profundidade do que Jesus está dizendo. Quando a gente fala em construção, quando a gente fala em residência, sobretudo no mundo financeiro, há muitas especulações de dizer que tal imóvel é mais caro, que tal região vai ser mais valorizada, e aí nem sempre isso é verdadeiro. Mas o processo apontado por Jesus, este é diferente e este é universal. Cada um de nós constrói bem ou mal, não adianta. Cada um de nós constrói bem ou mal. Não se pode atravessar a vida sem fazer coisa alguma. Isso é fato. E faz-se talvez muito aparentemente, infelizmente. Apresentamos aos outros muitas vezes nossa fachada. Não se veem os fundamentos, mas estes existem ou não. Têm real consistência ou não passam de aparências. Diante de Deus, aí é diferente. Só constrói a verdade. A verdade é Ele em sua vontade, feita dia a dia. E não é qualquer fazer que salva. Também entre aqueles que exercem forte atividade profética, apostólica, encontram-se as pessoas que, segundo Jesus, não têm acesso ao reino.
Gente com aparência de familiaridade com o Senhor, manifestada num pseudo-diálogo que quereria ser oração, mas não passa de ilusório solilóquio. É exatamente isso. Infelizmente, muitas vezes encontramos em nosso meio pessoas que têm uma aparente intimidade com o Senhor, orações bonitas, fortes, mas não passa de aparência. Assim, fazer a vontade do Senhor é o verdadeiro teste para avaliar se nós estamos no caminho da sabedoria ou se não se passa de meras aparências. É exatamente disso que Jesus está querendo dizer. Não adianta. Ou construímos sobre a rocha ou sobre a areia. Porque na hora da provação, na hora que os ventos vierem, aquele que só vive da fachada, tudo desmorona. Portanto, queridos, construamos sobre a verdade, sobre a rocha que é o próprio Deus. Paz e bem para você.